Bom dia a todos. Quero agradecer aqui a Adriana pelo convite, né? Agradecer o ENAOP e dizer que é uma alegria, né, muito grande poder compartilhar, né, dessa experiência que o Tribunal de Contas do Tocantins tem enfrentado. A Keila, ela levantou a bola agora e deixou para mim chutar, né? Gostei muito da transição aqui, vai dar certinho, porque o que foi dito aqui é verdade, né? Na verdade, existem muitas obras paralisadas no Brasil todo, a nossa realidade não é diferente. O estado do Tocantins, 90% ou mais do que 90% dos municípios são pequenos, com população pequena e enfrentam uma dificuldade técnica muito grande, né? De engenheiros capacitados ali para o município, no quadro técnico, para pertencer ao quadro técnico do município, para poder dar suporte nessas situações, né? E principalmente porque, no caso desse pacto, para o município cadastrar, enviar a documentação, foi um prazo relativamente curto, né? Então, o pessoal não tinha condição e nem capacidade técnica para atender essa demanda. Bom, eu já fui apresentado. Eu vou falar aqui de dois planos de trabalho, dois planos de ações que o Tribunal de Contas do Tocantins ele tem atuado. Um primeiro é esse acordo de cooperação técnica que foi feito com o Tribunal de Contas junto com o Instituto Federal, e o segundo eu vou tratar mais especificamente relacionado ao pacto federativo que foi feito o FNDE em cima dessas obras paralisadas. No caso do Tocantins, nós focamos na primeira infância. Bom, em 2018, finalzinho de 2018, começo de 2019, foi feito um termo de cooperação técnica entre o Instituto Federal e o Tribunal de Contas do Tocantins. Esse termo de cooperação técnica, o objetivo era que o tribunal pudesse usar as estruturas de laboratórios do Instituto para auxiliar os auditores, né, nos seus trabalhos de auditoria. E esse termo também foi bem amplo, ele permitia não só usar a estrutura dos laboratórios do Instituto, como também, né, o know-how técnico dos docentes e dos discentes, né? Então, foi um termo de cooperação bem guarda-chuva, bem amplo, né? Debaixo desse termo de cooperação, eu falo assim, é um termo de cooperação aberto, nós fomos criando, o Tribunal de Contas foi criando planos de trabalho, ou planos de ações, né? Nós criamos inicialmente um plano de ação focado em garantias quinquenais, depois nós criamos um outro plano de ação focado em obras paralisadas, depois um plano de ação focado em obras rodoviárias, e também, no caso, a gente usa os trabalhos de conclusão de curso, junto com o Tribunal de Contas. Hoje eu vou focar aqui nesse caso das obras paralisadas. Como é que funciona esse plano de ação? É um plano de ação simples, né? A gente tenta desburocratizar o máximo possível e ser o mais direto. O Tribunal de Contas, desde 2019, nós temos um sistema onde essas obras são cadastradas pelo jurisdicionado, elas ficam alimentadas ali, e nós fazemos um levantamento praticamente mensal dessas obras. Nós procuramos sempre identificar as causas, né, e as dificuldades dos municípios em dar andamento das obras, e um dos grandes motivos, né, o engraçado é que o tema aqui é planejamento de infraestrutura, né? Uma das principais causas é a falta de planejamento, é a falta de conhecimento técnico, e aí entra projeto básico, planilha orçamentária, também nós sempre chegamos a esses mesmos resultados, né? Identificar as principais manifestações patológicas. Então, nós vamos a campo e fazemos esse inventário da obra. Eu já vou explicar mais detalhadamente como é que isso funciona. O primeiro ponto e o segundo ponto, nós cumprimos esses dois objetivos fazendo análises concomitantes. Então, toda vez que um jurisdicionado ele
ele alimenta um edital de obra no nosso sistema, um auditor, a gente tem um auditor responsável para isso, ele olha, ele vai lá naquele município, naquela unidade gestora e verifica, olha, ele cadastrou uma obra nova e no sistema, no nosso sistema, consta que ele tem 10 obras paralisadas. Imediatamente o auditor faz uma análise concomitante pedindo, né, para que o gestor ou atualize o sistema, porque é muito comum também, assim como no SISMEC, o sistema está desatualizado. Não por culpa do sistema, é porque a culpa é de quem alimenta, né? Por alimentação errada mesmo. Ou que ele atualize o sistema, e se aquela obra estiver realmente paralisada, né, o conselheiro, no encaminhamento do auditor, ele pede para o conselheiro notificar o gestor para que ele apresente um plano de ação, né, para a retomada daquela obra, etc, etc. Então, esses 2 primeiros pontos a gente cumpre assim. Identificar as manifestações patológicas, propor recomendações junto ao judicionado que apresente um plano de ação, isso é feito na análise concomitante, e todo ano nós sempre fazemos 2 auditorias em obras paralisadas. Primeiro semestre a gente faz uma, segundo semestre nós fazemos outra. Então, dessa forma é que o tribunal tem agido para tentar diminuir o número de obras paralisadas, fazendo análise concomitante no lançamento de edital de novas obras e fazendo auditorias de obras paralisadas. Nessas auditorias de obras paralisadas, como que nós temos atuado? O auditor, né, qual a metodologia que o tribunal tem adotado? O auditor da CAENGE, que é o setor, né, que é a coordenação de engenharia do tribunal, nós selecionamos as obras que vão ser auditadas e que vão ser inseridas no plano anual de fiscalização. Nós selecionamos essas obras, sentamos junto com os relatores, né, com os conselheiros, para ver se eles estão de acordo com aquela obra a ser auditada. Uma vez que está tudo ok, quando é aprovado o plano anual de fiscalização, sai uma portaria de fiscalização, onde são designados 2 auditores. Os auditores, eles ficam responsáveis nessa auditoria, o foco principal deles é na análise documental do processo, né? Desde o processo licitatório, na execução do contrato, nas medições, eles ficam focados nessa parte. E aí, nessa parceria, nesse termo de cooperação que existe com o Instituto Federal, os alunos, juntamente com o professor da disciplina, no nosso curso de engenharia, nós temos uma disciplina que chama Patologia e Reparo das Construções. O professor dessa disciplina é um doutor na área de manifestação patológica. Essa disciplina é uma disciplina do 9º período do curso de engenharia. E os alunos, juntamente com o professor, eles vão a essa obra e eles fazem todo o laudo técnico, certo? Esse laudo técnico, ele serve como uma nota, a N2 dos alunos do curso de engenharia. O Tribunal de Contas elaborou um modelo de laudo para eles encaminharem para o tribunal, porque para a disciplina eles seguem o padrão da BNT, para um laudo técnico, né? E nós fizemos um modelo para colocar nos padrões do Tribunal de Contas. Esse laudo é encaminhado para o Tribunal de Contas e ele passa a ser uma peça, um papel de trabalho dentro da auditoria, né? Os alunos acompanham a visita, juntamente com o professor, juntamente com os auditores. Após a visita, né, os alunos desenvolvem esse laudo técnico e encaminham para o tribunal, né, eles protocolam isso via expediente no Tribunal de Contas. Como eu disse, esse laudo ele vale como uma nota para o aluno. O auditor responsável faz a análise do laudo técnico, transcreve para o relatório de auditoria, e esse laudo passa a ser um papel de trabalho. Nós já fizemos, se não me engano, porque esse trabalho ele começou em 2021, em obras paralisadas. Eu acho que nós já fizemos
4 auditorias. Eu vou apresentar aqui um vídeo que traz o resultado de algumas obras. Pode colocar o primeiro vídeo? No Brasil todo, quase 7.000 obras públicas estão paradas. Algumas por erros de planejamento, outras tantas por problemas burocráticos ou ainda por corrupção. No Tocantins, universidade e funcionários públicos se uniram para combater o desperdício do dinheiro dos cidadãos. Era para ser uma escola pública de ensino profissional para mais de 1.000 alunos, mas não passou do concreto. A obra, com orçamento de 15 milhões de reais, começou a ser construída há 10 anos e foi abandonada ainda na primeira fase. Agora, um projeto do Tribunal de Contas e do Instituto Federal do Tocantins tenta evitar ainda mais desperdício de dinheiro público nessa obra. Professores, alunos e auditores fazem vistorias para avaliar as falhas do projeto e propor soluções. Essa obra, por exemplo, ela está paralisada no estágio estrutural inicial. Então, nós vamos identificar a parte, se a estrutura ainda está apta a continuar, se ela precisa de alguma intervenção, algum reforço estrutural para poder dar continuidade. Um dos diagnósticos que a gente está fazendo aqui é exatamente a estimativa da vida útil da peça de concreto armado. Em alguns pontos, essa vida útil já foi exaurida. Ela que teria uma estimativa de 50 anos para acontecer, por conta das condições de exposição que a estrutura se encontra, ela já foi desgastada. Essa ação é feita nessa e em outras obras públicas, como postos de saúde, hospitais e feiras. E esse trabalho dos professores, alunos e auditores do Tribunal de Contas não termina na obra. Todo o material coletado e analisado em campo é levado para o laboratório do Instituto Federal. A iniciativa não é apenas para obras paradas. O asfalto usado em projetos de pavimentação em andamento também passa por essa fiscalização. Aqui nós fazemos ensaios de resistência desse material, para saber se esse material ele tem resistência suficiente para o tráfego, para os veículos que estão trafegando sobre ele. Após as análises, gestores e empreiteiras são notificados a resolver os problemas. Quando não há providências, o caso vira processo. O projeto tem resultados positivos recentes. É o caso dessa escola de tempo integral, que estava com obras paralisadas desde 2014 e agora está pronta para beneficiar 1.500 alunos. Essa é uma matéria, uma aula muito importante que eu vejo, que dá para a gente pegar tudo aquilo que tem em sala, aplicar dentro do campo, e cumprir o nosso papel de cidadão. O tribunal ganha, porque ele tem condição de ter esse apoio, que fortalece o relatório de auditoria. Os alunos ganham, porque eles veem na prática, como é que funciona os ensaios, e principalmente a sociedade, que tudo o que nós queremos é que essa obra retome e que seja entregue. Obrigado. Essa foi a obra que o Dibelo, eu passei na frente dela aí, Dibelo. Essa estava paralisada há mais de 7 anos, depois da auditoria do Tribunal de Contas. Eles responderam o processo, que retomariam, etc. Interessante que o Instituto Federal ele entra com todo o know-how. Se for necessário fazer ensaios, eles fazem. Esclerometria, carbonatação, arrancamento, extrair corpo de prova para verificar. Então, assim, uma coisa que nós não temos condições e nem pernas para fazer. E aí o Instituto tem ajudado bastante. Aquela obra que mostrou na reportagem, e aquela reportagem foi mais ou menos 1 ano e meio atrás. Esse mês passado, eu levando meu filho para a faculdade, eu passei a retomar a obra, Então, aquela obra também foi retomada, ela foi retomada o mês passado. Essa é aquela escola profissionalizante da área da saúde, que também, quando nós fizemos a auditoria nela, é aquela que os alunos estavam, essa aí, foi retomada o mês passado. A Secretaria de Educação respondeu, queria retomar, mas eram 2 obras que faziam parte do convênio, uma lá no Bico do Papagaio, bem na ponta do Tocantins. Eles falaram, nós vamos terminar aquela primeiro para depois voltar nessa. E, graças ao nosso bom Deus, ela foi retomada.
Bom, agora eu vou falar do outro plano de ação que foi feito com base nesse pacto, né, do FNDE para concluir essas obras paralisadas. Pegando a expertise que o tribunal já tinha nesse termo de cooperação com o Instituto Federal, o atual presidente, o conselheiro André, ele me chamou e falou: Tiago, o que a gente pode fazer para a gente criar um plano de ação para a gente auxiliar, orientar os municípios para eles conseguirem aderir a esse pacto, conseguir enviar a documentação. E aí nós sentamos juntos e criamos esse projeto. Foi um projeto específico, mas que está dando bastante resultado também. Então, o objetivo era fornecer apoio técnico e pedagógico aos municípios na elaboração dos documentos. Como foi muito bem dito aqui, existe sim essa deficiência dos municípios e as dificuldades em elaborar essas peças técnicas. Eles não têm condições de ir lá fazer um laudo técnico, fazer ensaios, fazer o inventário da obra. Existe essa dificuldade. Existe a dificuldade desses pequenos municípios, dos engenheiros, fazerem uma nova planilha, fazer um novo cronograma físico-financeiro. Então, esse plano de ação foi com o objetivo de dar apoio aos municípios. Como é que isso funcionou? O Instituto Federal ficou responsável pelos laudos técnicos. Esse trabalho já vinha sendo feito. Nós fazemos isso tanto em obras paralisadas quanto em obras que estão dentro da garantia quinquenal. Então, a gente já vem fazendo isso desde 2019. Só que agora, a gente faz aí uma média de 1 a 2 obras por semestre. A diferença é que aqui foram 46 obras em 2 meses, né? Só mudou a escala. Então, mas a gente teve que fazer um reajuste, mas deu certo. O Tribunal de Contas, ele firmou um acordo junto com a Agência Tocantinense de Obras. Nesse acordo, a Agência Tocantinense, os técnicos da Agência Tocantinense do Estado, eles ficaram responsáveis por refazer a planilha, fazer o cronograma e elaborar a RT. Nós formamos 12 equipes com 4 membros, né? Então, nesse formato, ele funcionou assim. O tribunal, qual que era a responsabilidade dele? Foi de coordenar e orientar. Para fazer isso, o Tribunal de Contas, ele forneceu um auditor, o carro com motorista. A Agência Tocantinense, ela forneceu um engenheiro e o Instituto Federal, 2 alunos. Então, nós formamos uma equipe com 4 pessoas. Um auditor, um técnico da infraestrutura e 2 alunos, e esse pessoal foi para campo. Os alunos eram responsáveis por fazer o laudo técnico, ou o engenheiro responsável por fazer a planilha e o cronograma físico-financeiro e a RT. Após a conclusão dos trabalhos, o Tribunal de Contas encaminhou a documentação para os municípios, então foram feitas todas as documentações. Ao final disso tudo, foi feito um certificado de participação para todos os envolvidos, né? Para os alunos, era a N2 deles, esse certificado dava direito a eles a... coisa de aluno, né? Como é que fala? Hora de trabalho, esqueci o nome. Foi interessante, eles gostaram muito. E, atualmente, o que nós estamos fazendo? Nós colocamos no nosso PAF o monitoramento da evolução desse pacto, assim como foi mostrado. A gente tem acompanhado o par e passe, quais foram as obras que aderiram, quais foram as obras que tiveram pendência. Os municípios que tiveram pendência, eles entram em contato com o Tribunal de Contas, a gente faz a ponte dele com o engenheiro da infraestrutura. Nós estamos agora no momento de monitorar. O objetivo é que todas as obras que foram pactuadas, que participaram, né, cheguem ao final, como foi hoje. Eu vou mostrar aqui, mas o negócio é dinâmico, né? Desculpa. Coloca o segundo vídeo, por favor. Eu tenho um videozinho aqui, só para vocês entenderem como é que foi feito isso. Não é esse da polícia, não.
Esse aí. Paralisadas na área da educação infantil. Creche é uma dessas obras inacabadas que serão retomadas e devolvidas para a população. E eu te convido a vir comigo acompanhar mais deste evento. Esse projeto foi chamado Mãos à Obras, tá? Ontem um menino que brincava me falou que hoje é a semente do amanhã. Hoje eu também tô por aqui. Chegamos agora a uma fase mais concreta, que é de auxílio aos municípios, auxílio técnico, no sentido que os municípios produzam a documentação que o FNDE precisa para desembargar essas obras do nosso estado. E o Tribunal de Contas vem exatamente ao encontro desse princípio, buscando fazer esse levantamento juntamente com o IFTO, com a AGETO, para que a gente possa fazer um panorama dessas obras que estão inacabadas e a gente oferecer ao governo federal a solução de darmos vazão a que essas obras realmente sejam concluídas e que elas possam servir como instrumentos de melhoria da nossa sociedade. Desejo aí que os municípios venham ter essa solução rápida. Que hoje é a semente do amanhã. O Instituto Federal do Tocantins tem muito orgulho de ser parceiro do TCE nessa ação. Esse é o reitor do Instituto. O desenvolvimento regional através das ferramentas do ensino, da pesquisa e da extensão. E esse projeto nos possibilita associar todos esses elementos em uma ação concreta que traz benefícios significativos para a sociedade tocantinense. A AGETO é uma parceira de primeira hora por acreditar nesse projeto. O Tribunal de Contas, junto com os municípios, soma força para que essas obras aconteçam, tendo em vista que são dinheiros públicos investidos nos municípios que estão parados. Nós podemos tudo. A gente precisa, sim, investir hoje no que é importante para a criança. É o momento de que todos os órgãos se unam, né, façam esse esforço no sentido de identificar a situação atual e verificar o que é necessário, o que é possível fazer para concluir essas obras. Nós precisamos trabalhar no dia de hoje pensando no nosso futuro e principalmente no futuro das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E depois do lançamento, literalmente mãos à obra. As equipes saíram a campo para visitar as 43 construções paralisadas no estado. As 12 equipes que sairão a campo para dar o suporte para os municípios no projeto de retomada das obras paralisadas, cada uma percorrerá os municípios que foram selecionados, aqueles que aderiram ao programa do FNDE, dando um suporte de caráter pedagógico, de maneira que eles possam elaborar os documentos que são exigidos pelo órgão federal para fins de avaliação desta retomada. Uma iniciativa muito importante, um marco para a educação tocantinense, e a gente desde já parabeniza o Tribunal de Contas do Estado. Na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Valeu. Bom, e aí foi feita uma cerimônia para inaugurar, né, esse plano de ação. Depois foi feita uma cerimônia de encerramento. Como vocês puderam ver, foram vários autores ali envolvidos, né? Ministério Público, o Instituto com o reitor, o secretário de Infraestrutura. Então foi uma coisa, uma operação conjunta, né? Eu acredito que nós temos que caminhar para aí. Bom, aqui nós temos as equipes, né? Todas as equipes que foram formadas, os municípios, né? São 12 equipes, como eu disse, um engenheiro, um auditor, 2 alunos, né? Alguns municípios eles optaram por não aderir, porque eles informaram, isso foi antes de sair aquela retificação em que ele poderia, o município que ia terminar com recurso próprio, depois ele poderia aderir para receber. Isso aqui foi antes. Houveram alguns municípios que falaram, não tem interesse em participar do PAC, nós vamos concluir essa obra com recurso próprio,
Nós fizemos uma declaraçãozinha para que ele assinasse isso para nós, né, que ele não tinha interesse. Aqui eu trouxe um modelo do laudo técnico, né, então a gente criou, né, esse modelo para que todos ficassem padronizados, né. Então isso foi feito pelos alunos. Agora é interessante assim, ó, isso foi feito pelos alunos, são alunos do 9º período de engenharia, já quase formandos. Eles são tutoriados, nesse caso, porque eram muitas obras, né, eles foram tutoriados por 3 professores do Instituto Federal, sendo eu um deles, né, eu, o professor Moacir e o professor Adriano. O Moacir e o Adriano são doutores na área, né, de construção civil, com ênfase em manifestações, em laudo pericial. Os engenheiros da Ageto fizeram a planilha, eu trouxe aqui um pedaço dela, fizeram o cronograma físico-financeiro e também emitiram a RT. Tá? Depois, nós pegamos toda essa documentação, enviamos para os municípios e aí acompanhamos os municípios para eles encaminharem junto ao FNDE. No final, na cerimônia de encerramento, foi feito um certificado de participação para todos, tanto para os engenheiros da Ageto, quanto para os alunos, quanto para os auditores, né? Ficou bem interessante. Isso está desatualizado, eu olhei ontem, já são 5 obras, aqui é o mesmo gráfico, né, o mesmo painel, só que agora com filtro só do Tocantins. Então, todas as obras que nós trabalhamos juntos, elas estão aí. Hoje já são 5 obras ali no Tocantins que estão como aprovadas. Tem umas 16 até o dia que eu olhei que estavam assim, já foram diligenciadas e as outras ainda estão em análise, né? Então, a gente tem acompanhado isso semanalmente, né? Tem um auditor responsável por isso. Quando você clica ali, aparece essa... Gente, muito obrigado pela atenção de vocês.